Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos tratar pontualmente de um tema bastante interessante, não complexo quanto denunciação da lide ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas é um tema bastante interessante, bastante usual na prática, que é o chamamento ao processo. Bem, pontualmente nesse contexto, pessoal, o chamamento ao processo ele é uma intervenção de terceiros provocada. Só um instantinho, gente. Ele é uma situação de intervenção de terceiros provocadas em que o terceiro ou outros devedores solidários eles devem litigar em conjunto com o chamante, que é a pessoa que chama o processo. Bem, o chamamento ao processo, pessoal, ele é necessariamente e exclusivamente realizado, pessoal, pelo réu. Não existe a possibilidade do chamamento ao processo ser feito pelo autor. Isso aqui é um ponto interessante, né? Inclusive fazendo um comparativo com a denunciação da lide. E outro ponto interessante do chamamento ao processo é que se a pessoa do chamante, né, realizar o chamamento ao processo, o terceiro, se esse terceiro aderir à relação jurídico-processual em razão do chamamento ao processo, pressupõe, pessoal, que ele também é devedor, solidário. Então, não tem muitas discussões. Então, veja, na denunciação da lide existe, portanto, discussões na ação principal e na ação de regresso. Porque a denunciação da lide, mesmo havendo o ingresso à relação jurídica processual do denunciado, não significa dizer que ele vai confessar que ele deve. No chamamento do processo, não. É igual a situação jurídica que a gente encontra no mercado, por exemplo, quando você realiza o parcelamento de uma dívida. Quando você realiza o parcelamento de uma dívida, seja uma dívida privada ou mesmo em relação a um crédito tributário, quando você realiza o parcelamento, você confessa uma dívida. E aí você está fazendo o parcelamento das prestações. No chamamento é a mesma ideia ontológica. Quando a pessoa, que é esse terceiro, ele realiza, portanto, o seu ingresso em razão do chamamento ao processo, ele está tipo dizendo, cara, eu realmente, olha, estou devendo, estou entrando, vim aqui para resolver. Essa que é a ideia ontológica. Então, repetindo, chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiro provocada em que o terceiro, né, ou outros devedores solidários, deve litigar em conjunto com o chamante, realizando, portanto, pessoal, o seu chamamento à relação jurídica processual. Bem, primeiro ponto de análise, no chamamento ao processo não existe a possibilidade de você realizar o chamamento por parte do autor. Subsequentemente, no chamamento ao processo, pressupõe-se que se ocorre efetivo o ingresso do chamamento do terceiro na relação jurídica processual que envolve o chamamento ao processo, o caso concreto demonstra categoricamente que esse terceiro realmente é devedor. Bem, como eu havia falado para vocês, não tem muitas delongas a matéria, vou trazer a análise pontual do CPC no seu artigo 130. 130 do CPC. Vamos aqui. Bem, fica logo depois da enunciação da lide, chamamento ao processo. Veja, gente. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, diferenciando, pessoal, categoricamente da denunciação da lide, porque pode ser promovido por qualquer das partes. Então, primeiro ponto de análise, o chamamento ao processo é só realizado pelo réu. O réu que realiza o chamamento. No artigo 130, pessoal, ele traz os 3 cabimentos do chamamento ao processo. O primeiro deles, pessoal, do inciso 1, faz referência à ação juizada somente contra o fiador de determinado negócio jurídico. Então, é o caso do inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for o réu. Segunda situação, ela envolve a ação judicial ajuizada só levou em consideração um ou alguns dos fiadores. Vamos supor um contrato que tenhamos 2, 3, 4 fiadores e só foi ingresso no processo um único fiador, ficando os outros 2, 3 de fora. Então, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. O terceiro caso, pessoal, demais situações, né, que vão envolver, portanto, devedores ditos solidários. Está bem claro aqui no dispositivo. Os demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, não é misterioso o chamamento ao processo, ele é bem tranquilo. Quanto à questão da sentença, pessoal, vamos aqui pontualmente ler o artigo 132, que diz o seguinte: a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, em síntese clara, a sentença que julgar procedente o pedido em face do chamante, que é o réu,
Consistirá, portanto, no título executivo em favor, pessoal, do réu em que fez, portanto, o pagamento da dívida. Nesse sentido, ele serve, portanto, como documento para exigir os dos demais devedores para que não haja, portanto, o prejuízo do chamante. Bem, o chamante sendo réu, ele pode, portanto, se valer do documento para exigir no todo ou a sua cota à parte. Vamos supor que sejam 3 fiadores. Cada um dos 3 fiadores, no caso, 1/3 para cada, será de responsabilidade desses caras. Então, se um dos fiadores ele responsabilizou-se pelo pagamento integral da dívida, evidentemente, os outros 2/3 ele vai cobrar dos demais. Então, como eu não havia dito para vocês, não tem muito mistério. O artigo 131 diz o seguinte: a citação daqueles que devam figurar em consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovido no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito de chamamento. Parágrafo único. Se o chamado resistir em outra comarca, sessão ou sessão judiciária ou em algum lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Show de bola, um tema muito redondo para ser cobrado em prova e não vejo nenhum aluno ter dificuldade. Bem, meus queridos, vou fechar esse bloco pontual e no próximo nós vamos tratar essencialmente de incidente da desconsideração da personalidade jurídica. É um tema longo, bastante legal, interessante e é o tema, portanto, que a gente encerra junto com o Amicus Curiae a matéria. Bem, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.